O Brasil vive uma crise profunda, e a última revelação do governo de Lula é, no mínimo, surreal, em meio a uma inflação que faz os preços dispararem, com alimentos essenciais atingindo valores inacessíveis para a maioria da população. O que faz o presidente? Ele simplesmente diz: não comprem alimentos caros. Como assim, Lula? Essa é a solução para uma nação que mal consegue alimentar sua família? É isso que ele tem a oferecer aos brasileiros que já enfrentam uma crise econômica sem precedentes? A população brasileira está sendo esmagada pela alta dos preços, e o governo responde com um conselho: evite os alimentos mais caros. Onde fica a responsabilidade de um presidente que, em vez de apresentar um plano concreto para resolver essa crise, se limita a dar dicas de economia doméstica? Claro, quem sabe se todos decidirem não comprar mais alimentos caros, os preços vão cair magicamente, certo? A verdade é que as palavras de Lula revelam uma desconexão alarmante com a realidade das ruas. Enquanto ele dá sua dica de substituição de alimentos, o povo precisa de soluções reais, não de conselhos vazios e desconectados da vida real. E quando vemos um político como Nicolas Ferreira, que tem o pulso firme e fala diretamente aos problemas do povo, fica claro que a balança pende para quem realmente se importa com o futuro do Brasil. Enquanto o Brasil está afundando em uma crise de preços exorbitantes, o presidente Lula vem com seu plano brilhante para resolver a situação: evitar comprar alimentos caros. Quem diria que o verdadeiro plano de governo seria algo tão simplista? Ao invés de enfrentar o aumento desenfreado do custo de vida com medidas concretas, ele se contenta em dar dicas como um chefe de família tentando poupar uns trocados. Mas e o futuro dos brasileiros, Lula? Onde estão as medidas reais para controlar a inflação e proteger a população? E como se isso não fosse suficiente, Lula ainda tenta pintar essa solução de forma positiva, como se ele fosse o herói da economia. Mas a realidade é bem outra. O que se vê é um governo que foge das responsabilidades, ignorando a dor do povo e tentando maquiar a situação com promessas vazias. Mas o povo não é burro. Eles sabem que pedir para substituir alimentos, ou simplesmente não comprar nada, não resolve nada no longo prazo. O Brasil precisa de um governo que tome ações reais, não de conselhos de supermercado. Neste cenário, entra a figura do deputado Nicolas Ferreira, que se opõe diretamente a essa visão desastrosa. Em vez de se esquivar dos problemas, ele enfrenta de frente a questão da crise alimentar, propondo alternativas que realmente podem fazer a diferença para a população. Ao contrário de Lula, que se esconde atrás de frases vazias, Ferreira apresenta soluções mais palpáveis e visíveis. E esse é o tipo de liderança que o Brasil precisa nesse momento crítico. Enquanto o governo Lula tenta empurrar um plano que beira o ridículo, Nicolas Ferreira se destaca como um verdadeiro defensor da população brasileira. Enquanto Lula pede para a população não comprar alimentos caros, Ferreira não se contenta com esse tipo de discurso. Ele vai às verdadeiras intenções por trás das medidas do governo e defende ações mais ousadas para combater a inflação e garantir que as famílias brasileiras possam colocar comida na mesa sem precisar fazer malabares financeiros. Nicolas Ferreira se posiciona como alguém que tem a coragem de confrontar as falácias e o desprezo que o governo tem demonstrado para com a realidade de milhões de brasileiros. Ele está constantemente apontando as falhas do governo Lula, buscando alternativas mais eficazes que vão além de uma simples sugestão de não consumir, ou de esperar para comprar produtos mais baratos no futuro. Essa postura é um contraste gritante com a falta de ação do governo, que parece mais preocupado em se eximir de responsabilidades do que em realmente ajudar a população. E é aí que vemos o verdadeiro caráter de Nicolas Ferreira. Enquanto outros políticos se escondem atrás de desculpas e discursos vazios, ele busca soluções pragmáticas e eficientes, preocupando-se genuinamente com o futuro do Brasil e com a qualidade de vida do povo. O que o país precisa nesse momento é de alguém que faça mais do que oferecer conselhos sobre economia doméstica. E é por isso que a crítica a Lula se torna cada vez mais evidente. Ele não entende o problema, e suas soluções estão apenas agravando a situação. Quando o presidente Lula sugere que a população não compre alimentos caros e troque produtos, fica claro que ele não tem ideia do que é viver na pele das pessoas comuns no Brasil. O governo parece estar em uma bolha, desconectado das reais dificuldades enfrentadas pela população, como se o simples ato de substituir produtos fosse uma solução mágica para a crise da inflação. Essa sugestão ignora o fato de que muitos brasileiros já estão se apertando para conseguir comprar o básico
e não tem nem margem para decidir entre marcas ou institutos. O governo Lula está se tornando um mestre da ironia, jogando a culpa sobre os cidadãos e tentando fazer com que pareça que a responsabilidade é das famílias, que deveriam ter a inteligência de ajustar suas compras. A solução não é pressionar ainda mais os brasileiros, mas sim adotar medidas reais de combate à inflação e controle de preços, e não um discurso vazio de uma realidade distante. Essa é a visão distorcida do governo que respeita a realidade da população. Não podemos esquecer que as políticas de Lula, que geraram uma enorme desvalorização da moeda e um aumento vertiginoso nos preços, são as verdadeiras responsáveis por essa crise. Ele prefere culpar a população por não se adaptar, quando a culpa está na falta de planejamento e gestão econômica do seu próprio governo. O que Lula parece não entender é que a população não tem o luxo de decidir quando pode ou não comprar certos alimentos. A classe trabalhadora, que já está sobrecarregada com a inflação, não tem tempo para alternativas nem condições para fazer escolhas que, para o governo, podem até parecer simples. Para muitos, a realidade é uma constante luta diária para garantir o básico, e enquanto isso, o governo só sabe apontar o dedo. A cada declaração como essa, fica claro o distanciamento de Lula das pessoas que realmente estão sofrendo com seus erros econômicos. Ele ignora o sofrimento real e as dificuldades que as famílias enfrentam, e ao invés de buscar soluções concretas, continua a perpetuar discursos que apenas agravam a crise. A insensatez do presidente é uma afronta direta àqueles que, dia após dia, se veem em uma luta pela sobrevivência. Aqui, o que se torna visível é o desdém do governo pelas reais necessidades do povo. A classe trabalhadora precisa de mais do que discursos vazios e promessas furadas. A realidade é dura, e o presidente parece estar mais interessado em fazer marketing político do que em buscar medidas que tragam resultados tangíveis para o Brasil. Enquanto Lula faz declarações desconectadas da realidade, alguém surge como um verdadeiro defensor da população. Nicolas Ferreira. O deputado, com seu estilo direto e sem rodeios, não hesitou em criticar o absurdo da proposta do presidente. Em sua reação, ele ironizou o governo, mostrando que a população não pode se contentar com soluções vazias e palavras ao vento. Nicolas, com sua postura firme, se posicionou como a voz de milhões de brasileiros que não aceitam mais ser tratados como se suas dificuldades fossem simples escolhas de consumo. Ele é uma das poucas figuras que encara a realidade de frente, sem as lentes embaçadas da política tradicional que só propaga mentiras. Seu discurso foi certeiro. Não é hora de substituir alimentos ou comprar outro dia, como sugere Lula. O povo precisa de soluções reais agora. Ao contrário do governo, que apenas alimenta a ilusão de que tudo está sob controle, Nicolas Ferreira propõe ações concretas e atitudes que condizem com as necessidades do povo brasileiro. Sua postura irreverente não é apenas uma crítica, mas um reflexo do desespero de muitos que não veem saída na política atual. Enquanto Lula faz afirmações vazias sobre a compra de alimentos caros, a realidade nas ruas é outra. Os preços dos alimentos continuam nas alturas. A inflação não dá trégua, e as famílias brasileiras enfrentam dificuldades para colocar o básico na mesa. No entanto, o presidente parece alheio a tudo isso, propondo uma solução que beira o absurdo: simplesmente não comprar ou substituir os alimentos caros por outros, como se o povo fosse capaz de se virar com opções limitadas, como se não houvesse um impacto real na vida daqueles que muitas vezes mal conseguem se alimentar adequadamente. Essa é a diferença entre o governo Lula e figuras como Nicolas Ferreira. Enquanto o presidente tenta apaziguar a situação com um discurso que não resolve nada, Nicolas compreende a gravidade do momento. Ele sabe que, para o Brasil sair da crise, não basta apenas discursos vazios ou tentativas de enganar a população. O país precisa de ações concretas, de mudanças que ajudem a reverter o cenário de fome e desemprego que se agrava dia após dia. Lula pode sugerir que a solução é não comprar os alimentos caros ou substituí-los por alternativas mais baratas. Mas isso não resolve a falta de poder de compra das famílias. A medida, mais uma vez, só demonstra o distanciamento do presidente com a realidade do povo brasileiro. Em um momento onde o país exige soluções práticas e rápidas, Lula continua a jogar palavras vazias enquanto a população sofre as consequências. Por outro lado, Nicolas Ferreira se destaca ao desafiar a narrativa fraca do governo Lula. Ao contrário de Lula,
que tenta convencer o povo a aceitar sua solução mágica para a crise alimentar, Nicholas não se esquiva da verdade. Ele não joga palavras ao vento e suas medidas vazias. Ele aponta o dedo para as falácias do governo e luta por alternativas reais que possam ajudar a população a superar essa crise. Em vez de recomendar que as pessoas troquem a carne por uma opção mais barata ou simplesmente adiem a compra de alimentos, Nicholas Ferreira se posiciona como um defensor de uma política econômica que valorize o poder de compra do cidadão. Ele sabe que o Brasil precisa de mais do que promessas vazias. O país precisa de uma verdadeira recuperação econômica, com medidas que combatam a inflação, incentivem a produção e voltem a gerar empregos para que todos possam desfrutar de uma vida digna. A ironia está em como o governo de Lula tenta dar desculpas e culpabilizar o consumidor, enquanto Nicholas Ferreira foca em soluções práticas e eficazes. Ele desafia o status quo, algo que precisa ser feito para que o Brasil realmente mude. A pergunta que fica é: o povo continuará aceitando promessas vazias ou exigirá mudanças reais e eficazes?